o teu desejo por comida, por alimentos mais calóricos ou não, parece que ele vai ficando cada vez mais intenso e o pensamento ele fica intrusivo, fica vindo um pensamento sobre comida. E imagino que isso possa gerar muito sofrimento para você e uma sensação de que, cara, parece que na minha vida a única coisa que acontece é eu me preocupar com ter que evitar um episódio de compulsão alimentar. O centro do teu pensamento ele é dominado por esse tipo de preocupação. Você se sente com vergonha quando ocorre um episódio de compulsão alimentar? O que é a vergonha? Então a gente precisa começar a rastrear, a entender o que tem por trás desses episódios de compulsão alimentar. Tá? Se a gente não consegue identificar o que acontece no dia no qual você perde o controle com a comida, e o que acontece no dia no qual você funciona bem, no dia no qual você sente que as coisas estão acontecendo dentro da tua zona de controle, existem diferenças aqui. Se a gente não consegue identificar isso, qualquer estratégia que a gente possa tentar pensar e elaborar, ela vai ser mero chute. Dificilmente você vai sair desse círculo vicioso que é psicologicamente muito estressante, muito desgastante, né? Então, para que a gente consiga melhorar, para que você consiga desenvolver uma maior capacidade de conseguir lidar com essa situação, cara, é importante que a gente tenha muita clareza do contexto que tem por trás, dos dias nos quais você perde o controle com a comida, qual é o horário do dia, o que acontece nesse dia, você teve mais estresse, foi um dia no qual você discutiu com alguém, eventualmente aconteceu algo, ou acontece, tende a acontecer alguma coisa ali em específico, com recorrência. Toda vez que acontece isto, parece que o meu desejo, né, no caso o teu desejo por comida, por alimentos mais calóricos ou não, até alimentos mais saudáveis, parece que ele vai ficando cada vez mais intenso, cada vez mais intenso, cada vez mais forte, e o pensamento ele fica intrusivo, fica vindo um pensamento sobre comida, e aí você se esquiva, não posso fazer isso. Só que parece que ele não sai do radar do teu pensamento, ele vai se esticando ao longo do dia, e aí quando você chega no fim do dia, o que te sobra para você se sentir um pouco melhor e você, enfim, parar de pensar sobre essa questão é justamente o quê? A comida, você comer, né? Logo depois disso vem culpa, vem frustração e uma sensação eventualmente aí de vergonha pelo que aconteceu. Você se sente com vergonha quando ocorre um episódio de compulsão alimentar? O que é a vergonha? O que é a vergonha para você? Por que você se sente com vergonha de ter tido um episódio de compulsão alimentar, por exemplo? De ter perdido o controle com a comida, de ter consumido algo que talvez não estava ali nos teus planos e você se sentiu muito frustrado, culpado e envergonhado pelo que aconteceu. Você sente vergonha quando você tem um episódio de compulsão alimentar? Você se sente assim apenas no fim, quando você terminou de comer, ou você já se sente assim logo no início, na metade, e é justamente comendo mais que você se sente um pouco melhor? Já que eu comi isto, então eu vou comer o resto. Já que eu fiz isto, então eu vou continuar comendo. Afinal de contas, eu já errei, eu já fiz algo que eu não deveria. E aí você fazendo isso e estendendo, esticando ainda mais o teu consumo de alimentos, chega um ponto no qual você se sente fisicamente desconfortável, com dificuldade para dormir, e aí surge a vergonha. Nesse contexto, a vergonha ela se manifesta. O que é a vergonha? Será que a vergonha que você sente ela é sustentada por uma sensação de que, cara, eu não mereço valor por isto que aconteceu? Será que a vergonha ela é sustentada porque em algum contexto aí da tua história de vida, quanto criança, adolescente, pensa junto comigo. Te dá esse tempo para você pensar junto comigo. Em qual momento aí da tua história de vida você aprendeu que quando você perde o controle com a comida, isso é algo errado, é algo que não deveria acontecer, é algo que te coloca em risco para você ser valorizado pelas pessoas que estão perto de você? Em qual momento você aprendeu
qual momento ali da infância, adolescência, você aprendeu e você recebeu dos adultos, das pessoas próximas, de familiares, enfim, em qual momento ali, lembra, pensa, teve algum momento no qual você se sentiu fortemente julgado por eventualmente ter perdido o controle ali com a comida, você ter comido um pouco a mais, algum alimento mais calórico, algum doce, e você foi duramente criticado por isso que aconteceu? É nesse momento que o teu cérebro aprende que quando isto ocorre, você está numa zona de risco para perder o carinho, o amor e a aceitação das pessoas próximas a você. É nesse contexto no qual o cérebro aprende isso, cara. É ali, bem ali. Então a primeira coisa que eu posso falar para você é: você só não teve uma oportunidade ali num contexto muito sensível ao neurodesenvolvimento, muito importante para os aprendizados, para a formação de hábitos que tendem a ser muito rígidos ao longo da história de vida de uma pessoa. Você não recebeu das outras pessoas próximas, dos adultos próximos do contexto no qual você estava inserido, você não recebeu o que você deveria receber para hoje, a dia de hoje, você funcionar de uma outra forma. Você se perceber de uma outra forma, você sentir as coisas de uma outra maneira. É natural você se sentir envergonhado quando você perde o controle com a comida, quando você tem um episódio de compulsão alimentar. Você recebeu das pessoas próximas é justamente o quê? É crítica, julgamento, eventualmente bullying. Tá? Então o teu cérebro ele entende que quando eu faço isto, eu não sou merecedora de valor. Eu não mereço reconhecimento das pessoas. Eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim. Tá? A tua autoestima, ela fica muito sensível, muito frágil, muito vulnerável. Quando você tem um episódio de compulsão alimentar, naquele contexto, o que foi aprendido? Que fazer isso é algo que precisa de alguma forma ser punido. É algo ruim, é algo errado, é algo que faz de você uma pessoa que não tem valor. Então, se você não teve um contexto de aprendizado distinto, é natural você se sentir envergonhada e é natural você se sentir culpado quando você tem um episódio de compulsão alimentar. Afinal de contas, o teu cérebro aprendeu que, nesse contexto, fazer isso é algo que é passível de você se sentir assim, culpado, para você não repetir isso em algum outro momento. Então, por mais que você tenha o eu, existe você enquanto ser humano ali que foi construindo uma história de vida. Por mais que você tenha objetivos de longo prazo, você quer emagrecer, ter mais saúde, performar isto e aquilo, porque no contexto no qual você está inserido, você aprendeu que isso aqui é algo importante enquanto objetivo de longo prazo, o que o teu cérebro aprendeu é que quando você está num contexto eventualmente mais estressante, onde as coisas estão saindo do teu controle, no teu dia a dia, onde você está se sentindo muito desconfortável, o que ele aprendeu é que a única forma que você tem de se sentir um pouco melhor é fazendo o quê? Comendo. Com comida. Na medida em que você reforça isso e você repete, repetiu ao longo de um tempo no qual você não tinha a menor noção do que você estava escolhendo fazer. Você não tinha noção disso, cara. Não é justo com você se sentir e permanecer se sentindo culpado a partir do momento que você tem acesso a esse conhecimento que eu estou te passando. Não se sustenta. Você não teve um contexto que te permitisse aprender de uma outra maneira, a você se regular emocionalmente, a você lidar com os problemas da vida. Você fez isso num contexto ali com 8, 9, 5, 10 anos, talvez até antes disso. Você fez isso num contexto no qual você não tinha a menor noção de que, cara, isso que eu estou fazendo hoje vai me prejudicar lá na vida adulta, quando eu tiver objetivos de longo prazo. Você não tinha noção disso. E o teu cérebro também não. Então, cada episódio de compulsão alimentar, onde você sente que perdeu o controle, começa a olhar para ele como um hábito, é um super hábito, é um hábito muito forte, um hábito que é muito intenso. E todo hábito, ele depende de contexto. Coisas aconteceram ao longo do teu dia que estão sustentando
esses episódios onde você perde o controle com a comida. Cara, pega um diário, pega uma agenda, anota, faz registro. Eu preciso que você faça isso. É um primeiro passo importante para que você de fato comece a aumentar a tua percepção de controle. Imagina que você está num quarto escuro. Você está num quarto escuro. Você está se sentindo assim, num quarto escuro. Então você fecha os olhos e você se sente num quarto escuro. Qual é a sensação de alguém num quarto escuro? Te imagina num quarto escuro. Qual é a sensação? A sensação de medo, de ansiedade, de insegurança, de muita preocupação. Como é que eu faço para sair daqui? A gente vai dar clareza para esse quarto escuro no qual você está. Como é que a gente faz isso? Quando a gente começa a descrever o que tem no ambiente no qual você está. Quando a gente começa a descrever melhor o que está acontecendo, o que acontece, o que aconteceu antes de você ter um episódio de compulsão alimentar, por exemplo. É a gente ligando a luz. A gente agora consegue ver onde que cada coisa no ambiente ela está. Você entende? E para você fazer isso, precisa de um registro, precisa de diário, precisa anotar as coisas. A gente precisa anotar. Preciso que você anote. Então, começa a registrar. Pega aí e começa a registrar um mês. Você vai fazer isso durante um mês. Você vai registrar os dias nos quais você funcionou bem, o que você comeu, qual foi a tua rotina, o que você fez ao longo desse dia e do lado você coloca e descreve como você estava se sentindo. De manhã eu fiz isto e eu estava me sentindo assim e pensando nisto. Então você vai descrever. Num registro você vai descrever o que você fez, o que você estava sentindo e o que você estava pensando. 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, até o fim do dia. Você vai fazer isso durante um mês. Começa a perceber as diferenças que tem, os pontos cruciais que tem nos dias que você perde o controle com a comida, nos dias que você eventualmente tem um episódio de compulsão alimentar, nos dias nos quais não, você funcionou bem, você conseguiu praticar ali o seu exercício, fazer as refeições do jeito que você tinha planejado, do jeito que o nutricionista passou para você e tal. Começa a perceber que existem algumas diferenças nesses dias. E quando você identificar isso, a gente dá um próximo passo. O próximo passo é justamente criar estratégias para você lidar com isso de uma forma distinta. Então, é realmente muito desafiador, é realmente muito difícil, e mais quando é algo que você já reforçou durante muito tempo. Imagino que isso possa gerar muito sofrimento para você e uma sensação de que, cara, parece que na minha vida a única coisa que acontece é eu me preocupar com ter que evitar um episódio de compulsão alimentar. Enfim, parece que as preocupações com comida, o centro do teu pensamento, ele é dominado por esse tipo de preocupação. Afinal de contas, talvez você já tenha passado aí por contextos onde você ganhou peso, você perdeu muito peso, e aí você voltou a ganhar, e teve perda e reganho, e a gente vive numa sociedade onde as pessoas elas foram muito críticas com você e aparentemente deixando muito claro que parece que o teu valor ele depende única e exclusivamente do peso que você tem, da roupa que você usa, de como você está fisicamente, de como está a tua estética. Então, quando você está inserido nesse contexto e aí você sente que está reganhando peso, que parece que as coisas estão saindo do teu controle, talvez você se sente ainda pior, se sente com medo, se sente ansiosa aí com essa situação. É compreensível. Você está inserida numa cultura que parece que ela só valoriza isto, e a impressão que te dá essa, você foi e passou também por contextos de vida onde os adultos deixaram isso muito claro para você, talvez não de forma explícita, talvez eles não falaram assim, mas foi assim que você entendeu. É normal você se sentir com medo, psicologicamente desgastante, e ainda assim você está aqui assistindo um vídeo, você caiu aqui porque você quer resolver essa questão. Então existe uma motivação por trás de você. Existe um querer muito forte também para resolver essa situação. Quais são os motivos pelos quais você quer fazer isso? Quais são os motivos pelos quais você sente que é importante para você continuar se cuidando e continuar colocando em prática essas estratégias que eu estou passando para você? Isso é uma prioridade para você? Então coloca essas estratégias em prática. Faz um registro, começa a perceber
Quais são as diferenças que tem por trás dos dias nos quais você perde o controle? Qual é o contexto? E qual é o contexto nos dias nos quais você funcionou bem? É alguém que te mandou uma mensagem? É uma discussão que você teve com uma pessoa? É um desentendimento? É cansaço? É no dia que foi mais estressante no trabalho? É num dia que você não dormiu bem? No dia que você teve uma privação de sono? Que você já acordou cansado? Foi nesse dia? O que acontece nesses dias? É num dia onde você se planejou para fazer algo de manhã e meio que aconteceu um imprevisto e aí você não conseguiu fazer isso e você se chateou com essa questão e começou a perder o controle e aí vai empilhando isso ao longo do dia e quando vê a única forma que você tem de se sentir melhor é com a comida. Então a gente precisa entender esse contexto. Feito isso, cara, o que você diria? O que você diria? Vamos lá. O que você diria? Para você, se você fosse uma criança, né, você sendo criança, imagina você, criança, com 5, 6, 7 anos, e você teve um episódio de compulsão alimentar. Imagina que essa criança é teu filho, é a tua filha, é um irmão, é uma irmã, é uma criança que você gosta muito. E essa criança perdeu o controle com a comida. Ela teve um episódio de compulsão alimentar e tal. O que você falaria para ela? O que você diria para ela? Você tem esse repertório? Você consegue colocar isso em palavras? Porque se você não consegue fazer isso, você não vai conseguir fazer isso com você. Se você não consegue fazer isso com uma outra pessoa, você não vai conseguir fazer isso contigo mesmo. Você está numa jornada de aprendizado onde é natural, por isso que eu passei para você fazer registro, é natural que um dia você não consiga, no outros dias você consegue. Esses dias que você não conseguiu, eles vão servir de informação para a gente. Então eu te pergunto, né? O que você falaria? Então vamos aprender a conversar com a gente mesmo, com você. Vamos aprender a conversar, tu contigo. Vamos aprender, vamos fazer esse exercício aqui. Primeira coisa, anota isso. Valida que é natural você estar se sentindo com vergonha. É natural você estar se sentindo culpada, frustrado, muito angustiado com o que aconteceu, com o fato de você ter perdido o controle. Às vezes até com os primeiros sinais que você percebe ali de que você vai perder o controle no fim do dia. Normaliza que é natural você se sentir assim. Isso já foi aprendido em algum contexto no qual você não escolheu aprender assim. Você aprendeu assim pela experiência do que ocorreu naquele ambiente no qual você estava inserido. Segundo passo que você vai fazer quando você tiver um episódio de compulsão ou logo antes de ter um episódio de compulsão. O que você sente que você precisaria quando você era criança ou quando você aprendeu que fazer isso é errado, quando você se sentiu culpado por ter feito isso, envergonhado, o que você precisava sentir nesse momento? Pensa com calma. O que você precisava sentir nesse momento? Será que o que você precisava sentir nesse momento não era segurança? Ansiedade, segurança. Quando eu estou muito ansioso, minha segurança está lá embaixo, minha sensação de controle está embaixo. Quando a minha segurança aumenta, a ansiedade regula. Nesse momento no qual imagina você, criança, você perdeu o controle com a comida, o que você precisava receber do adulto perto de você? Será que não era a certeza absoluta que para além do que ocorreu, ainda que isto ocorreu, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa que tem valor? Será que não é isso que você precisava receber? Bom, se é isso e você concorda que era isso que você precisava receber, você concorda que é isso que você precisa se entregar e se dar? Aí vem exatamente uma possível objeção. Talvez você tenha uma possível objeção, que é uma objeção muito comum. Mas, Fernando, se eu faço isso comigo, se eu me aceito e me acolho nesse momento, tenho essa autocompaixão comigo, será que eu não vou ser muito permissivo? Isso não vai me acomodar, me deixar meio acomodado? São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você ser passivo
e você não querer buscar mudanças e ajustes para você melhorar. Outra coisa é você entender e aceitar que aquilo que aconteceu porque você não tinha uma outra possibilidade de fazer distinto. Você não tem algo no teu repertório ainda que te permita e te permitisse agir de uma forma diferente. E ainda que isto aconteceu, vem o terceiro passo. Qual foi o motivo pelo qual isto aqui aconteceu? Então você não vai ser passivo. Você simplesmente vai criar no teu cérebro um contexto onde você permite que a tua autoestima, que faz assim, na hora em que isso ocorre, você vai colocar um dedinho para empurrar ela para cima. Quando a tua autoestima está bem, você está se sentindo bem, como é que você funciona? Será que não existe uma correlação entre baixa autoestima, quando você está com a autoestima muito baixa, e comportamentos que não são bons para a tua saúde? Vou colocar uma pressãozinha na autoestima. A partir do momento em que você, nesse contexto, começa a aprender de uma maneira distinta que, apesar disso que ocorreu, ainda assim você é uma pessoa que merece valor. Você é uma pessoa que merece aceitação e você é uma pessoa que merece toda a compreensão do mundo e respeito. Você está se esforçando, cara. Está se esforçando. Você só não conseguiu naquele momento. Terceiro passo, quais foram os motivos pelos quais você não conseguiu? Aí entra o registro. O que aconteceu hoje de manhã cedo? Como é que foi meu dia? Ah, foi isto. Aconteceu isto. E isso foi desencadeando um desejo muito forte de comida por mim. E de novo, esse desejo que você tem, essa vontade por comida, principalmente mais calórica, mas pode ser comida mais saudável. Você pode ter um episódio onde você ingeriu basicamente todos os alimentos que você tinha ali disponíveis. Você pode comer arroz, maçã, fruta, oleaginosas, uma pasta de amendoim, uma proteína, uma carne, depois pedir um suco, iogurte, meio que você vai fazendo uma mistura, pão e tal. Não necessariamente tem que ser algo que não seja considerado saudável. Então esse teu desejo, ele é uma resposta a algo que aconteceu no contexto no qual você está inserido. A gente precisa entender quais foram os motivos. Você identificando esses motivos, aí vem o próximo passo. O que eu posso fazer da próxima vez para lidar com este motivo? Será que preciso de ajuda de alguém? De um psicoterapeuta, de um médico, de um nutricionista, uma rede de apoio? E quinto passo, o que você poderia fazer? Se você está ali conversando com essa criança, será que você não chega e pergunta? O que você poderia fazer no lugar da comida? O que você gosta de fazer? O que te deixaria calmo, tranquilo? O que você gosta? O que te ajudaria? O que te dá o mesmo efeito que a comida? Um efeito parecido. Então é exatamente isso que você pode fazer. Você vai começar a anotar. Você vai fazer uma lista de tudo que te ajuda a você se sentir bem, coisas que você gosta de fazer, coisas que normalmente quando você faz isto, você percebe que o teu desejo por comida parece que diminui. Isso precisa estar claro, porque toda vez que você sentir os primeiros sinais de que você vai perder o controle com a comida, é importante que você coloque isso em prática. Quando você coloca isso em prática, pela experiência e pela consequência que você obteve de colocar essa nova atividade ou hábito, enfim, comportamento que você queira substituir pela comida, quando você começa a sentir essa vontade por comida e você coloca esse outro novo comportamento, você cria uma memória no teu cérebro que começa agora a competir com o desejo por comida. Agora você tem um novo repertório, agora você tem uma nova possibilidade. Agora a tua sensação de que parece que você não vai ter controle sobre a comida diminui. Você começa a se sentir um pouco mais no controle, porque agora você tem um novo repertório, agora você tem uma nova possibilidade, um outro comportamento que você sabe que quando você faz isso, você melhora. Será que não é uma caminhada, uma simples caminhada que você faz? Você fala, cara, cheguei em casa do trabalho, cansado, não quero responder nada a ninguém, não vou resolver o problema de ninguém. Agora eu vou fazer uma caminhadinha aqui, uns 10, 15 minutos, pegar um ar, de repente vou ouvir uma música, fazer uma coisa que eu gosto.
Aqui esse desejo por comida não passa, não melhora? Então são coisas que você pode colocar em prática e eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, cara, existe uma grande probabilidade de, no mínimo, a frequência desses episódios elas diminuam e que você consiga melhorar muito aí a tua qualidade de vida. Você sente que você teve progressos aí ao longo da tua jornada, se você é alguém que já sofreu muito com episódios de compulsão alimentar, de repente você já teve até o diagnóstico aí de transtorno de compulsão alimentar, que é algo que a gente pode comentar num outro vídeo, tem as suas especificidades para você chegar nesse diagnóstico, tá? Comenta, deixa aqui nos comentários, de repente, fala aí da tua experiência, deixa aqui pra gente saber o que você fez que te ajudou. Né? De repente você consegue ajudar outras pessoas também fazendo isso. E assim a gente consegue criar aqui um círculo virtuoso de ajuda, de colaboração. Quando você recebe suporte de outras pessoas, normalmente quando você avança, né, evolui mais rápido, você tem feedback. Então deixa aqui nos comentários se você tem alguma coisa útil aqui para passar, alguma experiência. E eu espero que eu tenha conseguido também ajudar, contribuir de alguma forma aí com vocês.